Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, e desta vez, pessoal, iremos treinar questões, tá certo? De diversas bancas referentes a esse conteúdo aqui de ecologia, espécies exóticas. Vamos lá, turminha? Mas antes disso, vou perguntar a vocês já está inscrito, certo? Neste canal Biologia com Diogo. Observem que aqui neste canal, pessoal, nós treinamos a teoria, a explicação detalhadamente e depois fazemos o quê? Já é de costume fazer baterias de questões. E é desta forma, treinando, que você alcança aí o sucesso que tanto almeja. Então não esqueça de se inscrever, certo? Deixa o like depois, se o vídeo foi útil, deixa o like e compartilhe com os colegas, certo? E aí, turminha, compartilhe bastante e vamos aí democratizar, tá certo? O ensino, para que esse conteúdo de qualidade chegue a todos e que todos consigam aí alcançar, tá certo? Os seus objetivos através dos seus esforços e do seu estudo, certo? Vamos lá treinar a primeira questão. Olha aí, questões. Vamos destruir algumas questões aqui, certo? Sobre as espécies exóticas. O significado da expressão "há muitos riscos" na introdução de espécies invasoras. O que seria essa espécie invasora? Uma espécie exótica, certo? Que está causando ali um prejuízo, tá certo? Então, o significado da expressão "há muitos riscos" na introdução de espécies invasoras está relacionado à possibilidade de essa espécie invasora, pessoal, é uma espécie o quê? Deixa eu anotar aqui rapidinho, ó. Tá certo? É uma espécie exótica, tá certo? Que está fora da sua área geográfica, onde ela, tá certo? Existe ali normalmente, tá certo? Então aqui eu tenho uma espécie o quê? Exótica. Então uma espécie que está fora da sua área natural, da sua área geográfica, onde ocorre naturalmente, certo? Ela vai ser uma espécie exótica, e se ela causa ali prejuízo, uma espécie exótica invasora, não é isso? Então, por que há muito risco na introdução dessas espécies? Vamos lá um por um, certo? Letra A, vamos ver se a letra A está correta. A questão quer saber por que há tanto risco na introdução dessas espécies. Porque há uma explosão populacional da espécie exótica, com repercussões na biodiversidade do ecossistema. Gabarito, letra A, exatamente isso, nós estudamos isso, né, na aula anterior a esta. E a aula anterior a esta, a aula que é de resolução de questões, foi a aula de teoria. Então, se você caiu aqui de paraquedas, dê um pulinho lá e confira todo o nosso conteúdo, certo? Mas, olha, uma espécie exótica, uma espécie invasora, certo? É uma espécie que está fora do seu ambiente nativo, tá certo? Da sua área geográfica ali onde ela acontece naturalmente. E aí quando ela chega em uma área que não é a área dela, certo? Uma área diferente, uma área exótica, ali vai faltar predadores naturais para ela, parasitas, né? A falta de predadores e parasitas, certo? Colabora para que ela tenha o quê? Uma explosão populacional, para que eles se reproduzam, proliferem muito e tenha aí esse aumento da população. E esse aumento da população da espécie exótica vai repercutir em quê? Na biodiversidade do ecossistema. E as espécies nativas, tá certo? Vão sofrer por conta, tá certo? Da explosão populacional da competição que essa espécie invasora causa, certo? E aí vamos ver aqui a letra B, o gabarito é a letra A, certo? Mas vamos ver aqui os erros da letra B, olha. A introdução de espécies invasoras está relacionada à possibilidade de eliminação das espécies invasoras em decorrência da falta de recursos adaptativos no novo hábitat. Olha, essa expressão aqui, ó, há muitos riscos na introdução de espécie invasora. A justificativa é esta aqui, porque, tá certo? Tem a possibilidade aqui, ó, a possibilidade da eliminação das espécies invasoras em decorrência da falta de recursos. Não é isto, pessoal. Olha, o risco da introdução de espécies exóticas não é isto aqui que está dizendo. Veja, a falta de recursos para ela. Pelo contrário, certo? As espécies exóticas que chegam ali em ecossistemas que não são, tá certo? Os naturais dela, elas acabam o quê? Muitas vezes se dando bem porque não tem parasita, porque não tem predador, certo? E aí isso favorece aí a sua proliferação, certo? Então aqui, pessoal, não é por conta da decorrência dessa falta de recursos, certinho? Então não é a letra B. A letra C,
mudança de hábitos alimentares das espécies nativas. As espécies nativas são aquelas, vamos supor, essa espécie aqui é exótica e essa aqui é a nativa daquele ambiente ali, que ocorre ali naturalmente. Se essa espécie exótica chegar aqui no local da espécie nativa, está dizendo aqui, ou se isso acontecer, a espécie nativa vai mudar os hábitos alimentares. É isso que acontece? Desestruturando em curto prazo as cadeias tróficas. Olha, não é o fato da espécie exótica chegar que vai fazer com que o hábito alimentar da espécie nativa mude. Pode até faltar alimento para a espécie nativa e ela buscar, tá certo? Outras formas ali de se alimentar. Mas o que acontece? Tá certo? Vai estar ali, pessoal, a espécie exótica vai estar competindo com a espécie nativa, tá certo? E a espécie nativa, a espécie que é natural daquele ambiente, onde a exótica chegou, acaba que muitas vezes vai faltar o quê? Vai faltar alimento e pode até causar a extinção da espécie nativa. Mas falar que vai mudar os hábitos alimentares da espécie nativa, está extrapolando aí, não é isso? Então aqui não é a letra C, certinho? Vamos aqui analisar agora a letra D. Vamos ver o que a letra D trouxe. Olha, redução do potencial biótico das espécies locais, ou seja, das espécies nativas, em função das novas interações com os invasores. Pessoal, este potencial biótico aqui é um crescimento idealizado, tá certo? Da população. Então suponha aqui, ó, esse potencial biótico aqui de uma espécie nativa. Este potencial biótico é o crescimento que esta população, tá certo? Que essa espécie pode ter aí através da sua reprodução, desconsiderando os fatores adversos, tá certo? Então, o potencial biótico é algo idealizado, que na natureza de fato não acontece. Porque tem o quê? Porque tem ali fatores adversos que colaboram para este crescimento aí, este potencial biótico aí não acontecer de fato na natureza. Então, quando eu digo aqui, ó, que as espécies invasoras vão reduzir esse potencial biótico, está o quê? Errado. Pois este potencial biótico, tá certo, é o crescimento aí da população daquela espécie, daquela determinada espécie, sem considerar os fatores de resistência. E aí, quando eu coloco aqui, olha, os invasores, isso aqui é um exemplo de fator de resistência. Dá para entender isso? Esses invasores aqui, ó, é um exemplo de quê? De uma adversidade que vai estar ali no meio, tá certo? E que vai causar prejuízo às espécies nativas. Mas o potencial biótico da espécie local, desculpe-me, aqui no exemplo, é a capacidade de crescimento da população, desconsiderando os fatores do meio ali, certinho? E aí vamos, por isso que não justifica aqui, ó, por isso que a letra D não justifica o que o texto, o que a questão pergunta. Depois a letra E. Decréscimo da competição por espaço e alimento entre as espécies, favorecendo as populações endêmicas. Pessoal, decréscimo não. Se eu tenho aqui espécies invasoras, vai aumentar a competição, certo? Por espaço, por alimento, não esqueçam disso. Então, aumento da competição, não decréscimo. Favorecendo as espécies endêmicas. Espécies endêmicas são espécies que acontecem em um único local, em uma única área geográfica. Mas a presença de espécies invasoras não colabora aqui para favorecer espécies endêmicas e não causa decréscimo aqui de competição. Veja como nós resolvemos as questões. Só um instante, pessoal. Passo a passo, eu vi com vocês o que é certo e aí nós analisamos alternativa por alternativa. Então veja, tá certo? Que nós estamos trabalhando juntos, eu fazendo a minha parte, você tá fazendo a sua parte aí, tome a sua água, certo? E volte aqui, certo? Pra gente destruir mais questões, certinho? Então, pessoal, a primeira questão, gabarito, letra A. Vamos para mais uma? Deixou o like já, né? Se não se esqueceu, deixa o like aí se você estiver gostando e compartilhe bastante para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. Vamos a mais uma? Observe essa, questão de número 2. Deixa eu marcar aqui o que é interessante, certo? Mais importante, né, na verdade. Olha, a condição dos países em desenvolvimento na busca da sustentabilidade, particularmente aqueles de megadiversidade, depende da habilidade em proteger os seus ecossistemas, certo? Proteger os ecossistemas, economias e saúde pública. Países em desenvolvimento, certo? Infortunadamente,
invasões de espécies exóticas, aqui ó, plantas, animais e micro-organismos trazem uma significante e sem precedente ameaça aos recursos desses países. Então, pessoal, veja, olhe, tá certo, a dimensão do problema, certo? Da introdução, da invasão de espécies exóticas, tá certo? Então, pessoal, veja aí o que é que causa. Traz uma insignificante e sem precedente ameaça aos recursos desses países, dos países em desenvolvimento. Aprenda que as bancas de alto nível, elas trazem textos, tá certo, bem elaborados, e temos que ler com cuidado, certo? Assim como em outros países, no Brasil, com a crescente globalização e o consequente aumento do comércio internacional, espécies exóticas são introduzidas intencional ou não intencionalmente para locais onde não encontram inimigos naturais. O que foi que o texto disse agora? Que, assim como em outros países, no Brasil também, tá certo? Com esta crescente globalização e com o aumento do comércio internacional, eu acabo de forma intencional ou não intencional trazendo espécies exóticas de fora, tá certo? Para o nosso país, para o Brasil, por exemplo. E aí, quando essa espécie exótica chega aqui, vai faltar o quê? Um inimigo natural. O que seria aqui um inimigo natural? Um predador, um parasita, por exemplo. Aí, isto acaba o quê? Tornando-se mais eficiente que as espécies nativas no uso dos recursos. Tornando-se mais eficientes. Quem está se tornando mais eficiente? Deixa-me só puxar uma seta aqui, ó. Quem está se tornando mais eficiente são as espécies do quê? Exóticas. E elas estão se tornando mais eficientes que quem? Que as espécies nativas. Pois as espécies nativas, naturais, tá certo? Elas já têm os predadores, elas já têm os parasitas, tá certo? Para controlar a população. Então quem está se dando bem no final das contas? As espécies exóticas, tá certo? Então, tornando-se mais eficiente que as espécies nativas no uso dos recursos. Com base no texto, analise, as assertivas e marque a correta. Queremos a correta. Então veja que questão contextualizada, tá certo? E aí precisamos fazer questões assim de alto nível, porque se nós fizermos questões simples demais, tá certo? Isso aí não colabora tanto para que a gente consiga a nossa aprovação. E se você está aqui investindo seu tempo, é porque você, sem dúvida alguma, tá em busca, certo? Sem dúvida alguma, está em busca aí de um sonho. Seja passar no vestibular, fazer a prova da escola, certo? Adquirir conhecimento de fato, passar em um concurso público, e quem estuda, certo? Sem dúvida nenhuma, se dedica, a sua hora vai chegar, a sua conta fecha, certo? Então vamos aqui, observe o comando do texto e vamos, sem perder tempo, ver o que é que o texto está perguntando aqui. Com base no texto, analise as assertivas e marque a correta. Letra A. A destruição das barreiras biogeográficas por meio da ação antrópica, ou seja, a ação do homem, provoca uma forte aceleração no processo de equilíbrio de invasores biológicos. À medida que novos ambientes são colonizados e ocupados pelo homem, plantas e animais domesticados são transportados, proporcionando maior adaptação e favorecendo relações harmônicas. Pessoal, olha o que o texto disse, cuidado, certo? Veja o que eu estou dizendo aqui, ó, que a destruição de barreiras biogeográficas, tá certo? Por meio da ação do homem, provoca uma forte aceleração no processo de equilíbrio dos invasores biológicos. À medida que novos ambientes são colonizados e ocupados pelo homem, plantas e animais domesticados são transportados, proporcionando maior adaptação e favorecendo relações harmônicas. Errado, não é isso? Por que está errado? Olha, se eu tenho aqui a introdução de espécies, olha, invasores, tá certo? Espécies exóticas. Isto vai causar relação o quê? Vai causar relações desarmônicas. E o que seria relações desarmônicas? Relações que resultam em saldo negativo,
Olha, uma vez que uma espécie exótica chegou a uma determinada área, que veio de um país para outro, por exemplo, de um continente a outro, de um bioma a outro, ali onde ela chega, ela estabelece relações do tipo desarmônica, pois causa prejuízo, certo? Iremos estudar isso mais a fundo lá na frente, certo? Nas relações ecológicas. Mas aí, pessoal, quando eu falo aqui, ó, harmônica, está o quê? Errado. É relação desarmônica, pois há prejuízo para as nativas, tá certo? E não vai haver um equilíbrio aqui com a presença dessa espécie exótica. Ela vai causar desequilíbrio aí nos ecossistemas, nas cadeias alimentares, certo? E aí, veja, a letra B. O que é que trouxe aqui a letra B? Vamos lá marcar, né? De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, espécie exótica invasora é toda espécie que se encontra fora da área de distribuição natural. É isto ou não? É exatamente, ela está fora da área de distribuição natural e que ameaça os ecossistemas. Elas aí causam ameaças aos ecossistemas, às espécies nativas, hábitats ou espécies nativas. Então ameaça o ecossistema, os hábitats, desculpe, as espécies nativas. Por suas vantagens competitivas, elas têm vantagem por quê? Porque falta predadores e parasitas, certo? E pela ausência de inimigos naturais, olha, falta de predador e parasita, essas espécies têm capacidade de se proliferarem, que é isso, reproduzir bastante, e invadirem ecossistemas, como ocorrido com o caramujo africano no Brasil, inclusive em Paracatu. Está totalmente o quê? Correto. Que questão bonita, né? Que questão bem elaborada, muito bem, olha, está totalmente correto. Espécie exótica invasora é aquela que está fora da sua área de distribuição natural e que ameaça o ecossistema ao qual ela foi ali introduzida. Certo, pessoal? Por quê? As espécies nativas tem os predadores, tem os parasitas e a exótica não. Então ela acaba se dando bem e causando desequilíbrio ali na cadeia alimentar. Questão bacana, né? Letra B. Mas aqui o nível é outro, certo? Você já sabe que é a letra B, mas você quer mais, tá certo? Você não quer ser tão comum assim, de querer apenas só a letra B, não. Você quer saber por que as outras estão erradas. E é por isso que você está aqui, tá certo? Matando todas as questões, destruindo as questões sobre espécies exóticas, porque uma questão faz diferença, certo? Então vamos ver aqui, ó, porque esta letra C está incorreta. Vamos lá? Olha, as espécies exóticas invasoras podem ser prejudicadas pela degradação ambiental. Vamos lá ver, né? As espécies exóticas, deixa eu só trocar a cor aqui rapidão. As espécies exóticas invasoras podem ser prejudicadas pela degradação ambiental, mas são bem-sucedidas em ambientes e paisagem alteradas. Isso porque o seu potencial invasor é alto, apesar da severidade dos impactos causados pelas invasões, mas acabam favorecendo o equilíbrio, olha, o equilíbrio no ambiente em que foram inseridos. Acho o erro aí, olha, o que é que vocês estão vendo de errado? Elas podem ser prejudicadas, até poderia, né? Pela degradação ambiental. Mas elas tendem a se dar bem ali, né? Onde elas chegam que não tem predador e parasita. Não esqueçam disso. Mas são bem-sucedidas em ambientes e paisagens alteradas. Olha, pessoal, se a paisagem for alterada por essas espécies, certo? Invasoras, as espécies nativas vão sofrer. E elas, tá certo? Tendem a ser sucedidas. Bem-sucedidas sim, certo? Vamos achar mais algumas coisas aqui, ó. Isso porque o seu potencial invasor é alto. O potencial invasor delas tende a ser alto. Falta predador, falta parasita. Muitas vezes são generalistas, comem uma ampla, tá certo? Diversidade ali de coisas. Então isso, o potencial é alto, o potencial invasor dela é alto. Apesar da severidade dos impactos causados pelas invasões, que são pesados, certo? E muitos problemáticos, mas acabam favorecendo o equilíbrio. Olha o erro aqui, ó. Elas não favorecem o equilíbrio, elas causam desequilíbrios no ecossistema, certo? Então está o quê? Incorreto. No ecossistema que elas foram inseridas, elas causam o quê? Desequilíbrios. Elas competem, tá certo? Com as espécies nativas. Então está o quê? Incorreto, letra C. Vamos lá, turminha, letra D. Vê aqui se tem, tá certo?
algum erro, né? Tem, porque a letra B é o gabarito, né? Então tem que ter, vamos encontrar, né? Várias espécies exóticas invasoras, tais como vírus, fungos, briófitas, pteridófitas, plantas superiores, invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, entre outros, têm invadido e afetado a biota nativa de praticamente todos os ecossistemas da Terra, o que tem provocado um aumento da biodiversidade, favorecendo a maior adaptação a ambientes antropizados e manutenção das espécies pré-existentes. Vamos encontrar aqui os erros. Observem, pessoal, o que é que está dizendo aqui, ó, que está certo. Essas espécies invasoras, a questão citou aqui vários, certo? Vários exemplos. Diz que tem invadido aí a biota do ambiente, a biota nativa, certo? De praticamente todos os ecossistemas da Terra. É isto aqui que está dizendo, ó. Isto provoca o aumento da biodiversidade. Olha o erro aqui, ó. Isto não aumenta a biodiversidade. Isto tende a diminuir a biodiversidade, pois elas causam impactos nas cadeias alimentares, podendo levar espécies nativas à extinção. Então isso reduz a biodiversidade e não aumenta a biodiversidade. Então aqui está incorreto. Favorecendo a maior adaptação em ambientes antropizados e manutenção das espécies pré-existentes. Elas não colaboram com a manutenção das espécies pré-existentes, das espécies nativas, pois elas competem em uma relação, tá certo, desarmônica e que pode causar até extinção. Então aí elas não favorecem, tá certo, esta manutenção. Então veja quanto erro, né? E aí a letra E, vamos encontrar o erro aqui na letra E. O que é que a letra E trouxe aqui? Apesar da agressividade e da capacidade de excluir as espécies nativas, elas têm sim agressividade e capacidade de excluir as espécies nativas. Diretamente ou pela competição por recursos, as espécies exóticas invasoras não apresentam o potencial de transformar, olha, elas não apresentam o potencial de transformar, certo? A estrutura e a composição dos ecossistemas invadidos. Isso está errado, pois elas apresentam sim, certo? Olha, as espécies exóticas invasoras não apresentam. Elas apresentam, pessoal, porque elas alteram as cadeias alimentares, as teias alimentares, tá certo? Uma espécie exótica pode degradar uma área ali de plantação, um ecossistema, certo? Pode causar extinção de uma espécie. E aí isto transforma assim o ecossistema invadido. E aí, turma, bacana, né? Duas questões bem trabalhadas aqui, eu junto com você, certo? E que coisa boa que você ficou até aqui. Próximo vídeo, nós faremos mais questões sobre espécies exóticas. Eu aguardo vocês, certo? E aí, se você não se inscreveu ainda, não esqueça de se inscrever, deixa o like, o comentário e a observação. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, que é já já. Vou só tomar uma água e volto aqui, certinho? Tchau, tchau e até mais.